Oi, pessoal, estamos começando mais um encontro do nosso projeto de extensão Língua Portuguesa Descomplicada e hoje nós vamos conversar sobre a concordância verbal e a concordância nominal, quais são as diferenças e o que cada uma delas estuda. Então, eu já vou fazer um resumão aqui no início. A concordância verbal, ela diz respeito à concordância entre o verbo, como o próprio nome já diz, e o sujeito da oração. Então, esses dois termos, eles têm que concordarem em gênero, feminino e masculino, número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou do singular, dependendo de como os termos se apresentam na oração. Já a concordância nominal, ela diz respeito à concordância existente entre o substantivo, que é o nome, então nominal de substantivo, ele tem que concordar com os outros elementos da oração que dizem respeito a ele, que se relacionam a ele. Então, geralmente, esses outros elementos da oração que vão concordar com o substantivo são os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais. Então, esses termos têm que concordar com o substantivo para haver a concordância nominal. A concordância, de uma maneira geral, ela busca o quê? Ela busca a harmonia entre os termos da oração. Em alguns casos, elas vão ter que concordar, nós vamos perguntar para o verbo se ele concorda com o sujeito, e aí nós vamos conseguir delimitar a forma como ele vai se apresentar na oração. E em outros casos, nós vamos analisar como o substantivo se apresenta na oração. Vamos começar? Bom, vamos delimitar alguns conceitos para a gente não se perder mais tarde. Então, a concordância, ela vai acontecer em gênero, em número e em pessoa. A gente já viu nos encontros anteriores, quando a gente falou sobre as variáveis, né? As palavras variáveis, as palavras invariáveis, então como elas vão concordar aí. Mas, assim, quando a gente fala concordância em gênero, significa que nós vamos ter que flexionar as palavras em masculino e feminino, com as marcas de masculino e feminino, que geralmente é o O para a letra O para o masculino, o A para feminino. Então a gente já sabe isso. Então a gente vai ter que, os termos vão ter que concordar em gênero. Por exemplo, menina é um substantivo do gênero feminino. Eu vou utilizar um artigo a para concordar em gênero com a palavra menina. A menina. Eu não vou falar o menina, né? Não concordo. Quando nós dissemos que as palavras, os termos da oração devem concordar em número, nós estamos nos referindo ao plural e o singular. Então, se a palavra se apresenta no singular, todos os termos que se referem a ela na oração precisam estar no singular. E em pessoa, então concorda em pessoa, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular ou do plural, e aí são as flexões geralmente dos verbos, né? Então, quais são as formas, as flexões verbais que os verbos vão aparecer nas orações. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre concordância verbal. A regra geral da concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, vamos analisar alguns casos e alguns exemplos de como os verbos se apresentam. Com o verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo sem sujeito, é um verbo que não tem sujeito. Então, é o verbo haver no sentido de existir
ou de tempo corrido, o verbo fazer no sentido de tempo corrido ou clima. Os verbos impessoais, eles sempre vão concordar com a terceira pessoa do singular. Então, o verbo, ele vai sempre estar flexionado, estar concordando com a terceira pessoa do singular. Ele não vai se apresentar de outra forma, independente dos outros termos da oração. Olhem os exemplos. No verbo haver, no sentido de existir, havia 4 crianças no parque. Verbo haver, havia, concordando com a terceira pessoa do singular. Não existe a gente falar haviam 4 crianças para concordar com 4 crianças, que é plural, enfim. Não. O verbo vai se apresentar desta forma. Outro exemplo do verbo fazer, no sentido de tempo corrido, tempo que já passou. Faz 2 horas que cheguei. Faz concorda com a terceira pessoa do singular. O verbo impessoal, ele vai sempre se apresentar dessa forma na oração. Independente de ser 2 horas, 1 hora, 3 horas, 50 horas. Não interessa. Ele vai sempre estar flexionado, estar se apresentando dessa forma. Não existe fazem 2 horas que cheguei, fazem 2 dias que estou aqui. Não, é faz. Havia, faz. Ok? Vamos para um outro caso de concordância verbal. Próximo caso de concordância verbal. Verbo com o elemento apassivador se. Quando ele estiver com o elemento passividor se, ele vai concordar com o objeto direto e ele pode estar no plural ou no singular. Então, vamos ver os exemplos que eu trouxe para a gente conseguir entender melhor. Vende-se casa. Vendem-se casas. Vamos lá. Verbo, vende-se, objeto direto, casa. Objeto direto porque está complementando o verbo sem preposição entre eles, está complementando de maneira direta. Então, casa, objeto direto, está no singular. Então, o verbo vender vai concordar no singular com o objeto direto. Vende-se casa. Agora, no segundo exemplo, vendem-se casas. Objeto direto. Casas está no plural. Então, o verbo vai aparecer no plural para concordar com o objeto direto. Vendem-se casas, ok? Então, verbo com o elemento apassivador se vai concordar com o objeto direto, o que complementa, o que vem após o verbo. Vamos para o próximo caso. Próximo caso de concordância verbal, com partícula de indeterminação do sujeito se. Eu vou explicar e quando eu trouxer o exemplo, vai ficar muito mais fácil da gente visualizar, tá? Então, nesse caso, o verbo, ele vai aparecer na terceira pessoa do singular quando ele for um verbo intransitivo, que são os verbos que não precisam de complemento, ou um verbo transitivo indireto, que são os verbos que precisam de complemento para se ligar ao objeto indireto. Então, vai ter
uma preposição entre eles. O que é uma preposição? A palavra de, em, com, a. São preposições. Servem para ligar o verbo ao objeto. Então, vamos para o exemplo para a gente conseguir visualizar melhor esse caso aqui. Precisa-se de funcionário. Precisa-se de funcionários. Então, vamos lá analisar essas duas orações. Deixa eu botar só mais pra cá, isso. Analisar essas duas orações. Precisa-se, verbo transitivo indireto, aqui é preposição, de funcionário, objeto indireto. O que acontece? O verbo vai aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Ele não vai mudar de forma. Precisa-se de funcionário. No segundo exemplo, o objeto ele está no plural, mas o verbo ele continua no singular, porque ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. Ele não muda. Diferente lá do outro exemplo, né? Que o verbo concordava com o objeto. Então, se o objeto estava no singular, ele estava no singular. Se o objeto estava no plural, ele estava no plural. Aqui não. Quando for um verbo intransitivo ou um verbo transitivo e indireto, ele não vai alterar. Ele vai continuar concordando com a terceira pessoa do singular. Então, o verbo vai ser flexionado dessa forma, ele não vai mudar. Então, precisa é um verbo transitivo indireto, é mais complicadinho porque a gente tem que daí, né, saber esse conteúdo, tem que analisar se é um verbo transitivo indireto, se é direto, se é um verbo intransitivo, mas é assim, vamos pesquisando, vamos aos poucos, e aí a gente vai entendendo um pouco melhor. Então, precisa-se de funcionário ou precisa-se de funcionários. Não altera a forma do verbo para concordar. Vamos lá, com um pronome relativo que, vamos ver como o verbo vai concordar. O verbo vai concordar com o termo que antecede o pronome que vem antes do pronome que. Então, vamos ver os exemplos. Foi ela que comprou. Fomos nós que saímos. Fui eu que cheguei. Então, pronome relativo que, pronome relativo que e pronome relativo que. O verbo e verbo está concordando com o que está antes do pronome. Então, ela comprou, nós saímos, eu cheguei. Eu não posso falar foi ela que compramos. Não existe. O verbo tem que concordar com o que está antes do pronome que. Ele se refere ao termo anterior, ok? Então, quando tiver um pronome que entre os termos, o verbo sempre vai concordar com o que vem antes. Vamos para o próximo caso de concordância verbal.